E semana passada nós iniciamos essa série de mensagens. Quando a vida nos machuca. Então nós vimos aqui, semana passada, se você não veio, é importante você entrar lá no canal da igreja para ver como nós iniciamos, porque nós iniciamos falando sobre a gênese do sofrimento, como que veio o sofrimento ao mundo. Deus não criou-nos para sofrermos, para sentirmos dores. Deus não nos criou para isso. O que nós vemos neste mundo, o que nós vemos nos noticiários, as coisas acontecendo, cada vez mais bárbaras acontecendo, não é o mundo que Deus criou. É o mundo que o homem optou. O homem fez essa escolha lá no jardim, no Éden. Para assim, a partir daquele momento que ele optou em ter uma vida autônoma, uma vida sem Deus, quando ele comeu daquele fruto, o sofrimento imediatamente entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E todas as estruturas do pecado, tudo foi abalado pelo pecado, a terra e o homem. Então essa é a gênese do sofrimento. Quando nós olhamos para tudo isso, é o mundo que o homem optou. Mas nós estamos andando rumo ao futuro, mas voltando para trás, para voltarmos assim como Deus criou. E em nome de Jesus, nós aqui lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estaremos nesse Éden novamente, com Deus para toda eternidade. Também refletimos sobre dois sentimentos que são gerados pelos machucados que a vida pode nos abrir. Então, semana passada nós vimos sobre o medo e a insegurança, lidando com as dores do passado. Analisamos então a vida de José. José tinha tudo para nutrir sentimentos de amargura no coração. José tinha tudo para nutrir sentimentos de vingança no coração, por tudo que ele sofreu, por motivos fúteis, por motivos de ciúmes, inveja, traição, calúnia. José sofreu de tudo isso daí. E ele tinha motivo, então, para nutrir a amargura, mas nós vimos aqui qual foi a reação de José para lidar com essas dores do passado, quando ele está frente a frente com seus irmãos. Conseguiu ligar aí, Marcelo? Como nós falamos semana passada, o nosso objetivo dessa série é vermos a forma que nós devemos reagir a esses dissabores da vida em uma cosmovisão bíblica, porque a forma que nós reagimos às realidades externas e internas dentro de nós, os nossos sentimentos vão seguindo as nossas convicções. Quanto mais as nossas convicções ficam, então, estruturadas, abalizadas na palavra de Deus, isso começa a reordenar as nossas emoções e sentimentos. Quando nossas emoções estão desorganizadas, os nossos sentimentos, a palavra de Deus também nos orienta e ela começa a organizar esse mundo interior que há dentro de nós. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema: culpa e reprovação, lidando com o desejo de ser aprovado e de ser amado. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 23, ao 23. Diz-nos assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo, capítulo 3 de Lucas, versículo 21 ao 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba,
E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro, em ti me deleito. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, da sua igreja, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos diariamente sobre uma intensa avaliação. Somos avaliados pelos nossos chefes, somos avaliados pelos nossos trabalhos, somos avaliados pelos nossos clientes, pelos professores. Somos constantemente avaliados. Dependendo da forma que nós nos posicionarmos, também somos avaliados. Você é avaliado diariamente. Talvez se você tem rede social, tudo que você posta lá é avaliado. Nós estamos 24 horas por dia sendo avaliado. Agora nós temos até o movimento do cancelamento. Depende o que você postar ou colocar na internet, você é aniquilado, você é cancelado, né? A avaliação sempre vai acontecer. Não adianta nós queremos fugir disso, de sermos avaliados. Nós não temos o controle sobre isso. E na verdade nós podemos até não verbalizar, mas eu e você também avaliamos as atitudes das pessoas. Talvez nós não falamos, mas nós em si mesmo temos o costume de avaliar as pessoas, avaliar o desempenho dos outros. Ora, se não conseguimos então ter o controle sobre isso, o que nós podemos fazer? O problema então não é se nós vamos ser avaliados ou não, mas é como nós lidamos então com a avaliação dos outros sobre nós. E dependendo da forma que nós reagimos a essas avaliações dos outros sobre nós, isso pode desestruturar a pessoa emocionalmente e espiritualmente. Segundo os autores do livro O Dilema da Autoestima, eles dizem que a autoestima e a baixa estima é um processo que consiste em uma avaliação ou julgamento sobre a aceitação pessoal e a necessidade de ser amado, que carrega consigo mesmo em suas histórias sentimentos agradáveis e desagradáveis. Depende o que a pessoa ouve sobre ela, depende a forma que ela é avaliada. Isso pode trazer dois tipos de resultado, que os dois em si são mal. A autoestima demais, ela também é ruim. A baixa estima, então, nem se fala. Principalmente se essas palavras e estas avaliações vêm de pessoas que nós amamos, que nós consideramos como importantes em nossas vidas. E esses sentimentos estão fortemente, então, ligados ao ponto de vista e palavras de outras pessoas sobre nós. Principalmente se nós consideramos essas pessoas importantes para nós, seja no passado, ou seja no presente. O que somos e fazemos está sempre sendo analisado. E diante do que ouvimos, seja aprovação, ou seja reprovação, há um tribunal muito pior do que o exterior. Esse tribunal é o tribunal interior, dentro de nós. Ele causa muito mais mal do que o que os outros pensam. E esse tribunal interior dentro de nós, muitas vezes tem o poder de nos abalar emocionalmente. Isso provoca em nós três tipos de sentimentos. A baixa estima, que nós falamos, a autoestima, também provoca em nós um sentimento de reprovação, nós nos sentimos reprovados pelos outros, e também traz um sentimento de culpa em nós. O sentimento de culpa e reprovação tem um enorme poder de desequilibrar o ser humano. Tem o poder de fazer a pessoa viver, então, em busca apenas de ser aprovado pelos outros. Querendo ou não, hoje a minha performance aqui vai ser avaliada pelos irmãos. O louvor vai ser avaliado pelos irmãos. Isso é automático em nossa mente. O problema é quando eu me torno refém disso
Então agora eu começo a viver a minha vida somente para adquirir a aprovação das pessoas. Apenas para adquirir respeito, porque nós confundimos amor com aprovação e respeito. Esse que é o problema das pessoas. Amor não é isso. Esses sentimentos, então, geram em nós consequências que fazem as pessoas se tornarem refém. E o resultado disso é que nós atrelamos, então, a nossa identidade a algumas atitudes. A primeira identidade que nós pensamos é que nós desenvolvemos, então, por esse anseio de aprovação, nós desenvolvemos uma identidade funcional. O que é isso? É quando tudo gira em torno da nossa performance. Tudo gira em torno daquilo que nós fazemos. O que começa a nos definir como pessoa é aquilo que eu faço. E quando isso começa a me definir, eu só encontro descanso nessas tais realizações. Eu só vou sentir prazer quando isso for realizado para mim. Quando pregar para mim, se a minha identidade for funcional, eu como pastor, eu só vou me sentir realizado quando eu pregar. E assim os irmãos, nas suas diversas profissões, porque a identidade dele está ligada naquilo que ele faz. Quantas famílias, quantos profissionais vivem bem com a esposa enquanto são bem-sucedidos? Aliás, estatisticamente, o que mais causa divórcio são problemas econômicos. Quando a crise bate. Quantos projetos ao futuro vão bem enquanto as coisas estão dando certo? Mas quando a crise bate, quando o dinheiro acaba, quando o emprego bate na porta, tudo se destrói. Por quê? Porque tudo está atrelado à performance da pessoa. E não naquilo que ela é de fato. O reconhecimento pela performance faz a pessoa então agir em prol disso, fazer somente em prol de receber méritos, de ser considerados, de ser amado por aquilo que ele faz. Começamos a viver em prol disso, então, através de um ativismo paranoico. Nós vemos hoje a geração conteúdo. As pessoas na internet têm que criar conteúdo, não pode parar com isso. Ela tem que alimentar os outros. Não pode parar de criar conteúdo. É conteúdo, conteúdo acima de conteúdo. Por quê? Porque está atrelado a sua identidade naquilo que ela faz. Ela precisa receber o reconhecimento através daquilo que ela faz e não daquilo que ela é de fato. As pessoas estão vivendo essa identidade funcional, aonde tudo que importa para ele é o que ele faz. É a mesma coisa de alguém perguntar para mim, quando nós estamos assim, vou dizer que é o âmbito que eu estou, né? Uma reunião de pastores, aí chega quando alguém não se conhece e fala, e você, quem é? Por exemplo, eu vou dizer, eu sou Robert, pastor da igreja Ebenezer. Não, eu não estou perguntando o que você faz. Estou perguntando quem você é. Eu sou Robert, pastor da Ebenezer, com tantos membros. A identidade começa a ficar atrelada àquilo que faz. Não, pastor é o ofício que eu assumo, mas eu sou o Robert, filho da Zilda, filho do Messias, esposo da Graziele, pai do Felipe e pai do Arthur. Este é o Robert. Pastor é meu ofício, só isso. Mas as pessoas estão atreladas nisso daí, criando a sua identidade por busca de aprovação, de reconhecimento. Então o segundo sentimento é justamente esse. A pessoa vive uma busca por aprovação e ser amado. Pessoas que viveram num ambiente de reprovação em tudo que fazia os pais, marido, esposa, tudo era reprovado. Pessoas que viveram nesse ambiente, que foram machucados por palavras, por traição, por abandono, por preconceito,
por esfriamento de afeto, de amor e de carinho. Muitas dessas pessoas desenvolvem, então, essa necessidade de ser aprovado e de ser amado. Assim, a sua identidade fica atrelada ao que ela faz e ao que as pessoas pensam dela. O pior é que ela se sente culpada de tanto que foi falado na mente, no ouvido dela, ela se sente culpada pelas coisas quando dão erradas. Ela não consegue agradar os outros, ela se sente culpada por isso. Ela se sente culpada pela traição do outro. Você já percebeu que quando as pessoas, aí a maioria, né, não vamos generalizar, o marido larga ou a esposa larga, logo você vê na primeira semana na academia, não está se achando legal por causa disso, agora eu vou melhorar, né? Quer aumentar a autoestima, que estava baixa talvez. Não, o que é isso? A pessoa às vezes se sente culpada por aquilo que o outro fez de errado. A pessoa falou tanto para ela, que ficou fixado nela, que ela se sente culpada porque o marido foi embora, ela se sente culpada porque os amigos foram embora, ela se sente culpada porque foi traída, abandonada. E ela fala, a culpa é minha, então eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado. Uma pessoa que entendeu bem isso foi Paulo. Paulo disse aos Gálatas, agora busco eu, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Quando a gente lê esse versículo e não pensamos no passado de Paulo, pense comigo o passado de Paulo. Paulo era um cara que, se possível, ele tinha que agradar todo mundo. Por quê? Porque Paulo foi um perseguidor da igreja. Imagine vocês, Paulo dava carta, prendiam, levavam para a prisão, não sabe o que se acontecia. De repente Paulo está na igreja, e na mesma igreja tem o parente do fulano que foi preso por causa de Paulo. Pense nos julgamentos exteriores sobre Paulo. Tanto é que no começo ficaram meio assim com Paulo. Agora, pior do que isso, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Apóstolo, né? Paulo, Apóstolo. Se vocês não assistiram, assistam, por favor. Ele dá uma ideia, assim, lógico que não está na Bíblia, mas ele traz no pensamento dele sobre uma menina. Né? Quem assistiu aqui? Né? Ele traz um pensamento sobre uma família, não lembro direito, mas uma menina ficou na mente dele que ele matou a família ou a menina, não me lembro. Não, é a menina, né, que no final aparece. Agora pensa esse julgamento interior, esse tribunal interior. É por isso que Paulo entendeu ele sendo o maior de todos os pecadores. E ele sabia então, quando ele diz isso, ele sabia que o que o definia não eram os seus atos, não eram as suas atitudes, não eram os seus atos agora como convertidos, mas o que definia ele, quem ele era Deus. Somente Deus. Paulo entendeu que o único que poderia definir ele, Deus. John Burke, em teu livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, você não pode morrer sem ler esse livro antes, leia, conta a história de uma certa feita, uma esposa foi procurá-lo e dizer para ele que o casamento deles estavam se acabando. Não era problema financeiro, o seu marido era um CEO de uma empresa multinacional. E John, então, chama este marido para conversar, e depois de alguns atendimentos já, o marido fala para ele que ele não conseguia parar. Por quê? Ele falou que desde a infância o pai dele dizia para ele que ele não seria ninguém, que ele era um perdedor, que ele não daria certo. E ele falava, por causa disso eu não consigo parar. E John então fala para ele, então eu te aconselho a você imediatamente procurar seu pai, conversar com ele, reconciliar com ele, fala para ele tudo isso que você está vivendo. E por mais assustador ainda, o marido diz a John Burke, mas meu pai já morreu.
esse homem ainda continuava vivendo, querendo provar para o pai morto que ele era um homem de sucesso. Porque ferida foi aberta no passado, através de palavras, através de julgamentos. E ele vivia em prol disso. E por causa disso, com o pai morto, ele tentando provar que ele era alguém, que o pai estava mentindo, que ele era de sucesso, ele estava perdendo a sua família. Quais as mensagens que nós recebemos a respeito de nossos valores? Seja na infância, seja no casamento, seja na juventude. Porque essas palavras faladas a nós têm um poder de nos desestabilizar para o resto da nossa vida, se nós não soubermos lidar com elas. Muitos no casamento, na infância, sofrem abuso emocional por causa de palavras. E a pessoa carrega isso. Quais as mensagens que nós temos dado aos nossos cônjuges? O que nós temos falado? Somente reprovação? O que nós temos falado aos nossos filhos? Porque tomara a Deus que os nossos filhos não seja esse marido no futuro, tentando provar para nós que o que nós dissemos para ele na infância é mentira. Quais são as palavras que nós temos falado aos nossos filhos? Filhos, quais são as palavras que tem falado aos pais? Quais são as mensagens que estamos passando a respeito das pessoas? No nosso tribunal interior, envolve então esse desejo de ser aceito, de ser perdoado e de ser amado. Isto faz com que muitos cristãos ainda continuem sofrendo uma crise de identidade. A verdade é que Deus já resolveu isso. Não é mais para vivermos essa crise de identidade. Não é para termos mais esse tipo de sentimento. Deus já resolveu isso. E as pessoas ainda vivem como não soubessem dessa verdade libertadora. A verdade é que nós somos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. O texto diz que certo dia, enquanto João estava batizando as multidões, Jesus também vai ser batizado. E Jesus ora, e os céus se abrem. Então ouve uma voz e diz: tu és meu filho amado, a quem eu tenho todo o prazer. Ou então, a quem eu me deleito, a quem está toda a minha alegria. Tu és meu filho amado. Pense comigo, irmãos. Jesus ainda não tinha feito nada em seu ministério. Jesus ainda não tinha tido uma grande performance na pregação. Jesus ainda não havia feito um grande milagre. Mas mesmo assim, Jesus ouviu essa voz que veio do céu: este é meu filho amado. Esta é a nossa identidade. Isso é o que nos define, que nós somos filhos amados de Deus. Mas antes que você pense, mas isso é só para Jesus, deixa eu te responder o que Paulo disse. Paulo disse: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravizados por sentimentos passados, de novo. Olha, aquilo foi para trás. E vocês agora não têm aquele espírito para tornar vocês de novo escravos. Escravo do pecado, escravo desses sentimentos que os ferem, escravo de todas essas coisas. Não, vocês não têm esse sentimento. Mas sim, o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, meu papaizinho, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós, eu e você, somos filhos de Deus.
Assim como Jesus ainda não tinha feito uma grande performance, Jesus ainda não tinha feito nada, Deus disse: tu és meu filho amado. Deus olha para nós e não espera de nós grande performance, não espera grandes coisas, porque independente, você é objeto do amor de Deus, e Deus olha para você e diz: você é meu filho amado. Em uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais atrás de provar que são boas, que são competentes, que estão cada vez mais em busca de serem aceitas, de serem aprovadas e amadas, uma sociedade que exige cada vez mais da performance das pessoas para serem aceitas, o cristianismo vai na contramão da cultura, nos mostrando que Deus nos amou antes mesmo que pudéssemos imaginar em fazer algo para ser aceitos por Deus. Deus decidiu nos amar, por isso mesmo Ele ofereceu o Filho antes da fundação do mundo. Como disse a escritora Elise, vou tentar falar, Fitzpatrick, deve ser mais ou menos isso, em seu livro Porque Ele Me Ama, você tem que ler esse livro também. Ela disse: o cristianismo é uma relação baseada na premissa de que não somos bons agora e jamais seremos bons o suficiente nessa vida. Esse é o cristianismo, que nós não temos nada para oferecer a Deus, mas mesmo assim Deus nos amou. E Deus sabe disso, Deus sabe dessa verdade, que nós não somos bons agora e jamais seremos bons. Deus sabe disso, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Ele decidiu então nos fazer seus filhos amados. Como disse Tim Keller, somos cada um de nós mais pecadores e falhos do que jamais ousamos supor. Você acha que você é pecador? Eu acho que eu sou pecador? Eu sou muito mais disso que eu penso. Muito mais. Muito mais. A régua é mais alta e mais comprida, se for para nos medir. Muito mais. Mas também somos mais amados e acolhidos do que nós jamais ousamos esperar. Esse é o nosso Deus. Talvez você nessa noite venha carregando culpa, vem carregando desejo de aprovação, pela sua performance, pela sua profissão, por tudo que você faz. Eu quero te dizer, olha, Deus olha para você e diz: você é meu filho amado. Jesus olhou para você e ao Pai e nos justificou diante do Pai. Deus sabe disso, e mesmo assim Ele nos ama. A única coisa que nós precisávamos era de alguém bom o suficiente para assumir o nosso lugar. Mas não só assumir, para que sofresse o que nós deveríamos sofrer. Para viver a vida justa que nós deveríamos viver. Precisávamos desse homem. E o nosso Redentor assumiu a nossa identidade humana, se fez carne, habitou entre nós, morreu por nossos pecados, nos libertou da culpa, perdoou os nossos pecados, e agora recebemos então a identidade justa do Filho amado Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, eu começo também, então, a entender que a minha identidade, o meu valor diante de Deus, né? Entenda bem, não depende da minha performance, não depende do meu trabalho, não depende dos bens que eu tento adquirir, não depende das avaliações dos outros. Aliás, nem deve me preocupar com isso. Eu nem devo se preocupar com isso, pois tem a garantia de Deus, o suficiente, que o amor de Deus ofusca todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, o homem Deus e o Deus homem, me salvou.
Jesus Cristo, o homem Deus e o Deus homem, te salvou. Tornou-nos co-herdeiro com Ele. E todas as outras coisas, a não ser o amor de Deus, não nos define. Somente o amor de Deus por nós. Nós somos filhos amados de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós não precisamos aumentar o tom da nossa voz para responder crítica. Quando nós entendemos isso, nós não precisamos dobrar a manga e falar, vamos resolver isso logo. Quando nós entendemos isso, eu não preciso provar para os outros que eu sou bom. Quando eu entendo que a minha identidade está em Cristo, eu não preciso provar para a igreja que é um pastor bom. Você não precisa provar que você é um membro bom, que você é um profissional bom, porque a sua identidade está em Cristo Jesus. Nós fazemos tudo com excelência, sim. Procuramos fazer o melhor, sim. Procuramos ser os melhores no trabalho, na escola, no ramo que nós exercitamos. Nós temos que ser o melhor, sim. Mas agora eu entendo que eu não faço isso por carência de aceitação. Que eu não faço isso por carência de amor ou por carência de aprovação. Eu faço isso porque eu entendo que a minha vida glorifica a Deus. Que tudo que eu faço, exalta o nome do Senhor. E eu vivo então para a glória de Deus. Para amá-lo também. Porque Ele me amou. Porque Ele me ama. E porque Ele continuará me amando. E as coisas não me definem, é o amor de Deus, e Ele diz, tu és meu filho amado, e em ti me deleito. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício de Cristo Jesus. Não é porque nós somos bons, meus irmãos, nós somos piores do que tudo. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo na cruz do Calvário. E então Ele nos vê, não justos, mas justificado por Cristo Jesus. E Ele olha e diz, tu és meu filho amado. E absolutamente ninguém pode te levar a saber quem você é, a não ser Deus. Ninguém pode te levar a saber quem você é, a não ser Deus. E você é filho amado de Deus. Para refletirmos e praticarmos, tribunais interiores e exteriores não têm poder sobre nós. Porque a voz ecoou dentro do meu coração, dentro do seu coração. E agora o que os outros pensam ou falam não nos definem, mas o amor de Deus manifesto na cruz do Calvário define quem somos, e nós somos amados por Deus. Aleluia, Jesus. Não fique preso, não viva refém de ser aceito, de ser aprovado e de ser amado, porque aquele que jamais poderia nos amar, decidiu nos amar incondicionalmente, que provou esse amor, que não foi amor e aceitação de palavra, mas foi de atitude, enviando o seu único filho para morrer na cruz por nós. A segunda coisa para refletirmos e praticarmos, ouça essa voz, e creia na voz que vem dos céus, tu és meu filho amado. Creia nessa voz, porque quando nós cremos nessa voz, todos esses sentimentos de culpa, de aprovação, desejo de ser aceito, é aniquilado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e não tem espaço mais para outras coisas. O amor de Deus é derramado em nossos corações, quando nós cremos nessa voz, que nós somos filhos amados de Deus. A terceira coisa para refletirmos e praticarmos, então, é liberte-se. Liberte-se. Solte as algemas, liberte-se. Liberte-se da busca pela aprovação e de ser amado. Deus te amou antes da fundação do mundo. Liberte-se disso.
Talvez você sofreu na infância, no casamento, nos relacionamentos de amizade, seja lá onde for, e você tenta então viver uma vida para provar que você é bom. Você tenta viver uma vida para provar que é aceito, você precisa ser aceito. Você tenta viver uma vida para ser amado. E quando isso não acontece, você se culpa, e você se lembra lá no passado e diz: era verdade isso que diziam? Você se lembra das palavras que foram lançadas lá no passado e diz: bem que falaram que eu era assim mesmo. Ou então quando as coisas não dão certo, você se lembra e fala: bem que disseram que eu não conseguiria. Essas coisas não nos definem, irmãos. Liberte-se dessas coisas. Faça como Paulo. Faça como Paulo. Deixo para trás as coisas que para trás ficaram e prossigo avante, rumo ao alvo. Liberte-se dessas coisas. Mas para isso, nós precisamos crer, ouvir a voz que vem dos céus. Creia nessa voz nessa noite. Se você até aqui tem vivido uma vida querendo atrelar a sua identidade e a sua performance, querendo atrelar a sua identidade naquilo que você faz, desista. Deus já resolveu esse problema. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos trouxe de volta para o reino do teu amor. Ele nos transportou do império das trevas para o império do teu amor, Cristo Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite que se sente preso a essas coisas ainda, que carrega sentimento de culpa, que carrega sentimento de aprovação, desejo de ser aceito, de ser amado. Por você que palavras que foram lançadas, seja na infância, no relacionamento, e isso te machuca ainda, e você tenta provar que você é bom, você vive dessa forma, tentando provar que você é bom. Eu quero orar para que Deus fale ao teu coração nessa noite, assim como Ele tem falado. Nós somos filhos amados de Deus. Feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração silenciosa. Eu quero pedir a você para levar o seu pensamento nesse momento à cruz do Calvário. Ali foi colocada a nossa identidade de filho. Você é filho. 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 Não tem palavra melhor que defina Deus a não ser Pai. A melhor palavra que define Deus é Pai. Jesus, certa feita, disse que o que Deus estava fazendo antes da criação, Deus estava o amando na eternidade. A melhor palavra que define Deus é Pai. E nós somos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite, que essa palavra, que esta voz, adentre aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ouvir essa voz e crer que nós somos filhos amados de Deus. Nós somos teus filhos. E o Senhor é nosso Pai. Ele me encontrou. Fala conosco, Senhor. Quantas pessoas têm vivido, Senhor, em prol de querer provar que são boas, uma necessidade de serem aceitas.